Olá, olá, super segunda-feira para você, hoje dia 8 de junho de 2020, 8 de junho estamos no ar com o programa Mais Notícias, vamos com você até ao meio-dia com muita informação. É o seu programa jornalístico, é o seu programa de informação aqui na TV Mais. Eu quero agradecer a audiência, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia estar aqui, mais uma semana começando e vamos eleger essa semana como uma grande semana de nossas vidas, onde nós vamos acertar muito. Essa semana você vai conseguir realizar todos os seus projetos, os seus desejos, coloque um pensamento positivo nisso aí, fé em Deus que tudo dá certo, tá bom? Então tá aí um bom dia para você, está no ar o Mais Notícias. E olha só, hoje no programa, Mato Grosso tem 12 mortes em 24 horas, já passamos de 4.000 casos de coronavírus no estado. Daqui a pouquinho o Geisiane Lemes vai falar sobre esses assuntos, vai nos trazer os novos números do coronavírus em Mato Grosso. Outro tema que está na mesma linha é em relação aos sintomas, por exemplo. Será que os sintomas do coronavírus, esses sintomas vão mudar? Como vai ficar, por exemplo, essas pessoas como o governador Mauro Mendes, por exemplo, que não sente os sintomas, são os assintomáticos, né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter uma entrevista aqui com a infectologista Márcia Webb, ela que participa mais uma vez aqui do nosso programa. E olha aí, já está aí na nossa tela. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Obrigado pela sua participação, prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa, tá bom? Muito obrigado. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Mato Grosso no domingo para uma reunião com representantes do governo e a gente cobriu lá a reunião com Hamilton Mourão. Daqui a pouquinho você vai ver os detalhes dessa reportagem. Os beneficiários do auxílio emergencial vão poder utilizar o aplicativo para comprar gás. Então você que é beneficiário aí do auxílio emergencial, você usando o cartão, você vai conseguir comprar gás. Então preste atenção na reportagem que vai falar sobre esse tema. Tem ainda a participação de Juarez Fiel e muito mais. E eu já vou começar o programa de hoje mostrando aqui o nosso site, o tvmaisnews.com.br. Opa, tem uma telinha aí aparecendo. Resolve aí e já traz pra gente o site onde você fica sempre muito bem informado. O tvmaisnews.com.br é o site onde você fica super bem informado. Basta você clicar aí na sua internet, tvmaisnews.com.br. E sempre eu digo que aqui no cantinho é onde você assiste o programa ao vivo pela internet, aí no celular ou então pelo site, tá bom? Olha as notícias de hoje aí. Ministério da Saúde divulga dados divergentes de casos de morte sobre coronavírus. O general Hamilton Mourão falou inclusive sobre isso na coletiva dele. Conselho de Secretários Estaduais lança painel com números da Covid-19. Vice-presidente acompanha a operação. Opa! Volta ali um pouquinho. MT quebra novo recorde com 12 mortes em 24 horas. Falar em número de mortes, Geisiane Lemes, 12 mortes em 24 horas é muita coisa. Tivemos aí um aumento considerável, né? Sim, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Então, esse final de semana teve um número muito alarmante, né, aqui em Mato Grosso. O número de mortes, no total, já são 115 óbitos. Foram 12 óbitos em 24 horas, como você disse aí. No domingo, teve o óbito de um professor da Rede Municipal de Ensino, Vini Hazek. Ele tinha 38 anos e foi um dos pacientes que faleceram no domingo. E ele faz parte, infelizmente, dessa estatística de 12 óbitos em 24 horas. E também tem o óbito de um alfaiate de 87 anos, que ele é um morador antigo de Cuiabá. Estava internado no Hospital Metropolitano de Várzea Grande e veio a óbito também na madrugada de domingo. Então, Luiz, esses números nos chamam a atenção para a gente se ter solidariedade com o próximo, não pensar só na gente, porque Covid-19 está matando e isso não representa apenas números. Comparado ao número nacional, é um número pequeno, mas a gente deve continuar mantendo as medidas, né, Luiz, para que esses números não aumentam mais. Por enquanto, graças a Deus,
O número de recuperados no estado também tem sido alto, mas isso não é motivo para que a gente fique tranquilo, imaginando que não aconteceu comigo, não tem problema. Isso é um caso que todos devem ter essa consciência, né, Luiz? Com certeza. Geisiane, nós vamos para um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Eu quero que você traga depois do intervalo os números nacionais. Depois do intervalo, a doutora Márcia Webb também participando aqui com a gente, ao vivo via remoto. E muito mais. Não saia daí, são 11h05, voltamos em instantes. Até já. Brasileiros pretos têm 62% mais chance de morrer de Covid do que brasileiros brancos. Entre pardos, a chance é 23% maior. E entre os presidiários, 5 vezes maior do que na população livre. No próximo Provoca, eu recebo os rappers Rincon Sapiência e Dexter. A conversa vai de desigualdade ao amor na pandemia. Terça, logo após o Jornal da Cultura. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. O Ultra Descontão Ultra Farma já começou e você tem até o dia 8 para economizar. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu. O que essa família curte mesmo é fazer novas descobertas. Vamos fazer uma experiência? Vamos! Até que uma viagem vira tudo de cabeça para baixo. O que vai ser da gente agora? Esse território é nosso. Vamos mostrar pra ele quem é que manda aqui. Vale. Valentins! De segunda a sexta, 5h30 da tarde. Valentins! Onze horas 9 minutos, 11h09, estamos de volta e eu já vou no início aí do segundo bloco do programa de hoje entrevistar a doutora Márcia Webb, ela que participa novamente aqui do nosso programa, segunda participação dela. A primeira participação foi muito informativa, doutora, e por isso agradecemos o seu retorno aqui, viu? Muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a participação, essa oportunidade de conversarmos, né, sobre temas importantes. Percebe que em relação ao coronavírus não existe nenhuma certeza, né? Existem muitas dúvidas, por sinal. Porque o que dá certo num local não dá certo em outro, uma ação de uma cidade já não funciona em outra. Doutora, por que esse vírus ele é tão dinâmico? Por que essa dinâmica tamanha? Isso já era esperado? Era assim, eu acho que nós tivemos uma excelente oportunidade de nos prepararmos bem para a chegada
da pandemia. Não que ficaríamos imunes a ela, né? Mas nós tínhamos uma boa oportunidade, porque nós tivemos a chegada dos casos já no Brasil, depois de um bom período que já estava a doença na Ásia e na Europa, então já havia um aprendizado, e mesmo para Mato Grosso, nós tivemos essa oportunidade de ver o que estava acontecendo em outros locais onde a doença chegou primeiro. Mas eu acho que nós começamos nos preparando bem e hoje não estamos tão bem assim. Eu acho que tem muitas incertezas com relação à Covid-19, mas existem alguns aprendizados que já são considerados assim, todos nós sabemos que é o correto. Então, vamos falar do que a gente sabe. Nós sabemos que o isolamento social, ele tem se mostrado a arma mais eficaz para a gente reduzir o número de casos, ou pelo menos fazer com que a disseminação não seja tão rápida. E quando ela é mais lenta, os serviços de saúde estão mais preparados, as equipes ganham experiência e ficam mais preparadas, então a assistência a cada um que fica doente de fato, porque muitos vão ficar assintomáticos, os doentes vão se beneficiar da estrutura que está pronta para recebê-los. E aí nós vamos reduzir muitos óbitos. Então, nós temos que trabalhar com a ideia de que existe um excesso de óbitos que se dá não só pela doença, e se dá pela falta de condições de manejar, de cuidar bem dos doentes. Então, esse é um fato. O isolamento social é a medida. Nenhum país no mundo flexibilizou, modificou medidas de isolamento em plena subida de casos. E nós estamos fazendo isso. Então, à medida que você tenha estudos, e esses estudos existem, inclusive, estudos locais, já colaborações, desde agências institucionais oficiais com a UFMT, já projetam o número de casos. Então, se nós sabemos que o pico só vai acontecer, na melhor das hipóteses, em agosto, na pior das hipóteses, em outubro, então nós não estaríamos no momento de flexibilizar, nós teríamos que investir no isolamento social com o menor percentual de pessoas na rua, para que a gente conseguisse, de fato, melhorar a nossa curva, diminuir a disseminação. Então, essa certeza a gente já sabe, isolamento social é importante, ele não está sendo feito. Mato Grosso tem as menores taxas de isolamento do país. Esse é um ponto. E a gente sabe que o vírus é um vírus de uma disseminação muito fácil, diferente de outras doenças virais. Então, a gente sabe que a reprodução dele, a capacidade de infecção é muito alta. Então, são pelo menos as certezas que nós temos. E eu acho que nós temos que trabalhar em cima dos dados e do conhecimento que se adquiriu nesse tempo. Se nós seguimos orientações a partir do que conhecemos, nós temos mais chance de acertar. Senão, nós ficamos no escuro. Passou agora há pouco os números de Mato Grosso. Eu vou até pedir para ela repetir novamente quantos óbitos e os números totais. E aí eu quero saber da senhora qual a sua avaliação. Se nós estamos indo bem ou se devemos nos preocupar ainda mais. Sim, Luiz. Mato Grosso tem 115 óbitos e são 4.033 casos confirmados. Conforme o boletim desses números, são 1.243 pessoas que já se recuperaram do Covid-19. Doutora, o que a gente pode avaliar em relação a esses números? Bom, vamos começar falando da parte boa da notícia, que são os recuperados. Ela é boa, mas ela é esperada. Então, se nós, assim, às vezes tem uma divulgação excessiva, inclusive pelo governo federal, olha, nós temos que divulgar os recuperados. Os recuperados vão existir mesmo, e o percentual, à medida que nós tenhamos melhor assistência, o percentual de recuperados é muito alto. Essa é uma doença que a gente sabe que
80% vão ficar ou na forma leve ou na forma de assintomático, quer dizer, não tem sintoma nenhum da doença. Então, se nós temos 80%, 85% assim, isso mesmo que não haja nenhuma medida especial, quer dizer, sem nenhum tratamento específico, sem nada, 85% das pessoas vai ficar bem, então, assim, o recuperado é esperado. O que nós podemos intervir é na quantidade de óbitos. Então, veja, nós começamos maio com, se eu não me engano, 320 casos e 11 óbitos. Nós temos hoje mais de 4.000 casos, e nós temos esse número de óbitos que rapidamente tem sido aumentado, porque nos últimos 15 dias a gente tem aumentado muito a quantidade. Então, isso de a gente ultrapassar essa barreira de 100, nós começamos com 10, 11 em maio, então tem sido muito rápido. Voltando à questão, se nós sabemos isso, todos apontam, inclusive Estado, município, todos apontam a mesma coisa. Se nós sabemos que nós estamos numa curva crescente de casos, estamos ainda longe de estar no pico de casos, mais longe ainda de termos uma estabilização dos casos e de queda dos casos, nós estamos bem longe de tudo isso, então nós não estamos indo bem, porque nós estamos acrescentando casos confirmados e óbitos com muita velocidade. Caso confirmado, eu queria lembrar que aqui em Mato Grosso é basicamente quem está doente e ficou internado no hospital. É basicamente isso. Nós não fazemos testes para a população, não fazemos testes para aqueles que têm sintomas leves. Então, os casos são basicamente dos doentes graves, e que nós sabemos que é uma quantidade pequena em relação ao todo. Então, nós estamos só crescendo. A UFMT lançou um estudo que ela propõe que o pico acontecerá em setembro, dia 3 de setembro, se não me engano, e teremos aí mais de 300 mil casos registrados. Ela não fez projeção do número de mortes. A senhora concorda com esse estudo? Eu acho que o estudo está bem embasado. Veja, tem estudo mostrando que o pico de casos, quer dizer, que é o máximo de casos, né, assim, sendo acrescentado até começar a cair, esse estudo mostra setembro, tem estudo até para outubro. Esses 300 mil, quando a gente se refere a esse número que assusta, fala, mas como que nós temos 4 mil e vamos ter 300 mil? Isso pode se referir a uma estimativa do total de pessoas que seriam infectadas. Então, isso significaria que até mais ou menos essa época, vamos colocar que a gente ainda estaria muito longe de termos a população toda já imune. Ainda é muito pouco. Então, isso não quer dizer que nós vamos ter até lá 300 mil pessoas que precisaram de internação. Isso quer dizer que nós teríamos esse total de pessoas infectadas. E aí nós temos que considerar o total disso, se nós temos 300 mil. Se a gente falar que 10% precisa internar, veja que é um número assustador, porque você diz que até lá você precisa de 30 mil pessoas, quer dizer, que 30 mil pessoas estariam internadas em algum momento. Se a gente falar em 15% com necessidade, a gente está acrescentando, estaríamos com 45 mil precisando de internação. Então, esse número é bastante assustador. O número de óbitos, nós também temos que ter a compreensão do seguinte, se eu tiver 2,5% de óbitos hoje, se eu tiver, por exemplo, vamos colocar arredondado que nós teríamos 3. Então, isso significaria, se eu tenho 100 pessoas, eu tenho 3 óbitos. Isso não quer dizer que a doença mata 3% das pessoas que têm a infecção. Então, se eu projetar que 300 mil é o total de infecções, a taxa de óbito vai ser muito mais baixa em relação aos 300 mil, porque hoje nós estamos medindo quantos morrem naqueles que nós conhecemos que estão doentes. Então, a taxa de óbito cresce. Se eu calcular qual é a taxa de óbito para todo mundo que fica com infecção, a taxa de óbito é mais baixa. Qual é a grande preocupação nesse momento? São os assintomáticos?
Nós temos várias preocupações. Os assintomáticos, eles são sempre preocupantes porque eles nos dizem a velocidade de disseminação da infecção e da doença. Então, se nós pudéssemos contabilizar os assintomáticos, como é que faz essa contabilidade? Testando muita gente. Então, se nós testássemos todo mundo que é contato de alguém que ficou doente e testasse a população geral, nós saberíamos quantos assintomáticos. Se a gente souber isso, nós temos uma previsão de quanto que vai disseminar, quantos doentes nós teremos. Então, essa é a conta. Essa é uma preocupação. Se nós acharmos que a infecção, que a disseminação está baseada naqueles que estão doentes, nós estamos completamente errados. A disseminação se dá muito pelos assintomáticos. Essa é uma preocupação. Mas nós temos outras preocupações muito importantes. Como está o nosso sistema hospitalar para absorver os pacientes que hoje estão doentes? Nós temos boletins que mostram 35% ou 37% de ocupação de leitos de UTI. Mas o que a gente observa na prática é que muitas unidades de atendimento, muitas UPAs, isso pode ser Cuiabá, Várzea Grande, interior, hoje já tem muita dificuldade em conseguir internação para os pacientes, quer dizer, o paciente que chega, tem indicação de internação, ele está doente, tem uma suspeita ou uma confirmação de Covid, hoje já existe uma dificuldade muito grande para se conseguir vaga. Então, a taxa de ocupação de leitos, nos parece muito maior do que esses 35%. Nós precisamos de muita transparência nisso, saber o que é leito disponível. A gente tem que considerar disponível aquele que está pronto. Tem o leito em si, né, que é o local para internar, tem os aparelhos necessários, então se é UTI, se ele tem monitor, tem respirador, e se tem a equipe pronta para recebê-lo. E equipe quer dizer o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, a gente tem que ter o suficiente para rodar nesse leito, quer dizer, o plantão, se o plantão é de 12 horas, quem que vai assumir nas outras 12 horas? Então, isso é leito pronto, porque senão nós trabalhamos com um montante, com um total que está ali colocado, mas na verdade, tem metade do que está ali, por exemplo. Então, a taxa de ocupação deixa de ser 35%, passa a ser 70%, 80%. Então, a população recebe ela tem uma falsa ideia de que estamos tranquilos, e inclusive se coloca, não, aqui em Mato Grosso está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, essa população pode estar indo mais à rua, fazendo atividades que são desnecessárias, porque ele se coloca, assim, de uma forma tranquila, que não tem muito problema de infecção, doença, de transmissão, e não é verdade. Eu vou pedir para a produção conseguir para mim os números de Confresa, que daqui a pouco nós vamos entrevistar aqui também o prefeito de Confresa, que decretou lockdown na cidade, que é uma cidade pequena, não tem leitos de UTI, e aí a senhora imagine como fica a situação de uma cidade como essa. A senhora acredita que o lockdown é uma saída? Porque Várzea Grande, depois de ter flexibilizado, e o número de mortes ter aumentado, e o número de casos ter aumentado consideravelmente, são mais de 300 já, eram poucos. Quantos casos temos em Várzea Grande hoje? Eu queria saber, Várzea Grande... 369 casos confirmados em Várzea Grande, que já fala no lockdown. Colocou agora um coronel lá na secretaria para caçar alvará, agora vão começar a caçar as bruxas, né? A senhora acredita que o lockdown é uma saída? O lockdown é uma saída extrema, que muitas vezes é necessária. Normalmente, quando se caminha para o lockdown, depois já da doença estar em crescimento, já isso é uma demonstração de que houve falha na condução do processo. Lógico, é melhor recuperar a qualquer momento do que não recuperar, sempre no sentido de evitar o excesso de óbitos. E lembrando que qualquer óbito é importante, mas o excesso quer dizer aqueles que não morreriam se estivessem bem assistidos, se tivessem uma assistência adequada, porque nós sabemos que a pandemia leva ao óbito, leva à morte de algumas pessoas que, infelizmente, não conseguem se recuperar.
Mas aqueles que morrem porque não tiveram assistência adequada, isso é excesso de óbitos, é o tanto que a gente deveria estar evitando. A gente deve evitar ao máximo, a gente quer chegar a nenhum óbito. Então, o lockdown é uma medida extrema, mas ela é uma medida que pode ser muito eficiente, tanto para o início, quando um local, uma cidade, uma região detecta que o entorno dela está com casos, e esse local, essa cidade não tem ainda, então aí seria o ideal, porque aí ela bloqueia a entrada para aquele local, ou o lockdown é feito nessa situação, que as coisas já estão caminhando, quer dizer, inclusive aquele discurso de que é necessário para que a atividade econômica também não faleça, não morra, que dizem, quer dizer, é muito pior você ter que retroceder, você começar toda vez, você começa, abre tudo e depois tem que voltar. Então, o lockdown pode ser necessário, sim, e pode ser uma medida responsável quando se vê que tudo que foi feito antes não está correto. Pode ajudar. Os shopping centers abriram agora na semana passada e hoje começam a funcionar, hoje não, amanhã, né, começam a funcionar os restaurantes, que é de terça a sábado, domingo e segunda, apenas delivery, né? A senhora acredita que nós estamos flexibilizando essa questão dos restaurantes no momento exato, no momento certo, ou é uma ação que poderia esperar um pouco mais? Eu entendo que deveria esperar mais. Eu acho que não é momento de flexibilizar e tanto o shopping center quanto os restaurantes, eles oferecem uma oportunidade, além de aglomerar, porque aí pode-se dizer, não, mas a gente aglomera menos, tem algumas medidas, mas é o momento em que você leva as pessoas à convivência, e isso é o que deve ser desestimulado no momento. Nós não estamos no momento de conviver em festas, em comemorações. Como que eu digo que alguém pode ir para um restaurante, que eu digo que alguém pode ir para o shopping, depois eu digo que ele não deve fazer uma comemoração festiva na casa dele? Quer dizer, isso a gente sabe que não pode. Então, se fizer isso, a gente tem grande chance de disseminar muito a doença e a infecção. Então, quando eu tenho essas outras medidas de flexibilização, eu passo a mensagem, está tudo bem, você pode ir para a rua, você pode fazer sua compra, pode ir para o restaurante. Então, o delivery é uma solução para o momento, os empresários precisam trabalhar, mas muitos estão conseguindo, com criatividade e responsabilidade, estão conseguindo, ao menos, manter o mínimo necessário, porque todos sofreremos com a pandemia, isso é mundial, a economia, todos nós sabemos que será afetada, mas existem medidas que podem ser tomadas pelos próprios governos para que esse impacto seja menor. Nós não podemos agora entender que as pessoas podem frequentar lugares. Então, assim, sempre essa mensagem, não é porque o shopping está aberto que eu preciso ir. Então, todos temos que entender isso. Se não há uma necessidade imediata, urgente, não substituível, eu entendo, uma pessoa pode ir, mas passear num shopping, passear num restaurante, isso não é hora de fazer isso. Nós estamos colocando todos em risco. A própria pessoa que está indo e, mais ainda, não está tendo uma atitude solidária, não está pensando que nós temos que agir em comunidade, entender o que é correto para todos. Chamou atenção aqui quando abriu o shopping no primeiro dia, que teve gente que fez fila, né? Fizeram fila esperando abrir, quer dizer, abre às 2, vai 2h30, vai 2h10, já está aberto, você não enfrenta fila. Mas não, ficaram lá antes das 2 na fila, aguardando a abertura. Depois teve fila para entrar porque estão aferindo a temperatura, álcool gel, né, as medidas de segurança. Mas é complicado, né? O ser humano parece que está meio sem noção, né, doutora? Pois é, eu acho que muitas coisas contam para isso, né? A pandemia, ela expressa com mais exuberância, ela mostra aquilo que já existe. Então, se nós temos dificuldades no sistema
no sistema de atendimento em saúde, ele vai ficar mais evidente numa pandemia. Se nós temos questões relacionadas à nossa própria educação em saúde, quer dizer, esse comprometimento da sociedade, essa participação mais ativa da sociedade na compreensão do papel de cada um de nós, se nós temos essa dificuldade antes, ele vai aparecer mais no momento desse, da pandemia, onde todos são exigidos. Isso é um fato, mas é também um fato que nós estamos, assim, numa posição de que cada um fala uma coisa, nós não temos uma orientação coordenada, e isso é muito importante nesse momento. Se nós temos um governo federal, governo estadual, o governo municipal, se todos falam a mesma língua, se todos seguem orientações daqueles que estão produzindo os estudos, daqueles que estão mostrando como que se deve agir, como é que a ciência não surgiu, ela não tem todas as respostas, mas a ciência, ela busca as respostas. Então, e isso vem sendo buscado, não é por hoje, é por outras epidemias, pelas pandemias do passado, por outras doenças com o coronavírus. Nós tivemos duas situações também assim muito preocupantes nesse século já, com relação aos coronavírus. Já sabíamos que poderíamos viver uma pandemia. Então, digamos que há estudos que vêm sendo desenvolvidos já há algum tempo. Então, logo começou a pandemia, quando esses estudos aparecem, mostram, nossa, mas tem matemáticos, epidemiologistas, infectologistas já dizendo que deve ser feito, isso não foi só o aprendizado de agora, vem todo um aprendizado de um passado. Então, nós temos que dar crédito, como sociedade, dar crédito a quem orienta. E nós não temos uma situação de orientação coordenada, começando pelo governo federal, que nesse momento, inclusive, nem ministro da Saúde tem, né? Então, trocamos ministro durante a pandemia, né, que não seria adequado, e agora estamos, inclusive, já há algumas semanas sem ministro, mudando o tratamento dos dados, né, como que devo mostrar os dados. Então, não, agora não vamos mais mostrar o total, aí volta atrás. Isso faz a população também ficar desorientada com relação aos cuidados. Então, entende, não, de repente está tudo bem, eu posso ir para as ruas, por exemplo, né? Doutora Márcia, muito obrigado pela sua participação. E para a gente encerrar, qual é a pergunta que nunca é feita, que a senhora acredita que é importante? Que de repente nós jornalistas a gente pergunta, mas sempre fica faltando talvez aquela perguntinha que a senhora fala assim, mas por que eles não perguntam isso aí? Não sei se existe essa pergunta, que não foi feita ainda, mas se ela existir, eu gostaria que a senhora encerrasse essa nossa participação de hoje com essa resposta. Qual seria essa pergunta? Não sei. Nós temos, eu acho que a gente pode colocar duas perguntas muito importantes no momento. A primeira é se todos os pacientes, as pessoas que hoje têm suspeita ou confirmação de Covid, se elas estão sendo atendidas de forma adequada, atendidos em todas as suas necessidades para que a doença evolua bem. Então, se todos estão sendo bem atendidos, a resposta é não. Então, isso é muito preocupante. Temos, nesse momento, muitas pessoas que estão em unidades de emergência, unidades de pronto atendimento e que não estão recebendo a devida atenção. Então, correm risco de óbito, de morte por não ter assistência. Então, isso já acontece, não é um futuro, nós já estamos vivendo isso, esse é um problema. O segundo, talvez uma pergunta, a gente coloca tantos problemas, né, como profissionais, a gente coloca muitos problemas, qual seria a solução? Eu acho que a primeira de todas é que nós temos que ter uma ação coordenada, se não é possível nacional, ação coordenada local do Estado,
com municípios, em todos os municípios, aqui principalmente, que é a maior origem dos casos, com os diretores que são de hospitais, isso inclui privados, públicos e assessoria técnica. Então, essa tem que ser uma ação conjunta para que a gente possa ter alguma boa notícia em breve, de que atingimos vamos dizer, o pico de casos, que estamos estabilizando, que estamos começando a reduzir os casos, e principalmente que os óbitos estão caindo, que estamos tendo poucos óbitos porque tratamos adequadamente nossos doentes. Doutora Márcia Webb, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação, e em breve eu gostaria de tê-la novamente aqui no programa, que é sempre um bom papo e muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Conversei aqui com a doutora Márcia Webb, ela que é infectologista e uma fera. Você viu aí que fala com propriedade, nos faz entender, nos faz ter uma visão muito clara da questão do que estamos vivendo na atualidade. O general Mourão esteve em Mato Grosso. Geisiane, você que foi lá, né? Sim, foi uma reunião que ele teve com os representantes do governo, do estado. O governador, por estar com Covid-19, não participou. E ele veio tratar sobre a Operação Verde Brasil, que é uma operação que está acontecendo no Brasil desde o dia 11 de maio, que é para combater o desmatamento no Brasil. Tem uma materinha completa sobre esse assunto. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em Cuiabá para mais uma reunião com os representantes do governo do estado para tratar sobre a Operação Verde Brasil 2. Nosso secretário da Casa Civil, ele deixou claro, né, a visão do governo e apontou as áreas onde os problemas hoje são mais prementes, principalmente aqui na região noroeste do estado, lá na região de Colniza. A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República em apoio aos órgãos de controle ambiental. Militares das Forças Armadas estão auxiliando nas ações de fiscalização e segurança pública em áreas que integram a Amazônia Legal, entre elas Mato Grosso. Em Mato Grosso, a Força Militar integra o Comando Conjunto Barão de Melgaço. Essa operação já resultou em mais de 11 milhões de multas e dessas, 8 milhões foram aplicadas em Mato Grosso. Conforme o vice-presidente Hamilton Mourão, essa operação, que deveria encerrar no dia 10 de junho, deve continuar até final de 2022, quando encerra o mandato. O que nós temos aí que foi realizado foi a operação, né, em um garimpo aqui situado aqui na fronteira ali quase com a Bolívia, né? É um garimpo que tinha uma quantidade enorme de pessoas lá. E a gente tem que entender, né, que nós sempre estaremos dando combate a esse tipo de ilegalidade, mas em algum momento nós teremos que enfrentar de frente essa questão da exploração mineral, né? O Estado, né, e aí eu falo o Estado, a União, né, como grande responsável pelo território, tem que ter uma legislação pertinente, né, que se permita que a atividade de mineração ocorra dentro dos parâmetros, né, que respeitem o meio ambiente, a nossa legislação ambiental, e que o que for lá extraído seja em proveito de todos. Sobre o aumento do desmatamento no Brasil, o vice-presidente disse que pretende retomar o Fundo Amazônia para custear a implantação de 20 bases de apoio na região amazônica e combater os crimes ambientais. Houve aumento do desmatamento? Houve aumento do desmatamento, né? Dentro desse desmatamento, a gente sabe que tem desmatamento legal, né? Ou seja, em cada propriedade dentro da Amazônia, 20% pode ser desmatado, 80% tem que ser preservado. Compete ao Estado brasileiro, em todos os níveis, né, impedir que as ilegalidades ocorram. No planejamento do Ministério do Meio Ambiente, é para se estabelecer 20 bases permanentes na região amazônica. Cada base dessa com equipe de fiscalização de IBAMA, ICMBio, agências estaduais, com o apoio de segurança da Companhia de Operações Ambientais ou da Polícia Militar, com meios, helicóptero, barco, para que essa turma possa se deslocar e exercer seu trabalho de fiscalização. Agora, isso
custa dinheiro. E aí nós temos então que buscar o financiamento para isso aí. Desde a deflagração da Operação Verde Brasil 2, teve apreensões de madeiras, embarcações, tratores e drogas. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Agora são 11h40. Voltamos em instantes. Até já. Brasileiros pretos têm 62% mais chance de morrer de Covid do que brasileiros brancos. Entre pardos, a chance é 23% maior. E entre os presidiários, 5 vezes maior do que na população livre. No próximo Provoca, eu recebo os rappers Rincon Sapiência e Dexter. A conversa vai de desigualdade ao amor na pandemia. Terça, logo após o Jornal da Cultura. O Ultra Descontão Ultra Farma já começou e você tem até o dia 8 para economizar. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultra Farma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu. 11h41, 11h41, estamos de volta. Eu já estou aqui com os números de Confresa, que eu pedi agora há pouco. Confresa tem 157 casos confirmados, 70 recuperados e 3 óbitos. E o prefeito da cidade, lá de Confresa, o Rônio Condão, ele decretou lockdown. É a primeira cidade de Mato Grosso a decretar lockdown. E eu estou com o prefeito já aí, né, prefeito? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês aí. Prefeito, havia necessidade da decretação do lockdown? Por que o senhor tomou essa decisão? Sabemos que o senhor é médico, então de repente o senhor tem mais do que nunca autoridade, né, para saber se esse é o momento de decretar o lockdown. Serão 15 dias, é isso? Isso mesmo, a princípio 15 dias. O nosso município de Confresa vem subindo os números de casos numa curva exponencial. Só para você ter uma noção, nesses últimos 6 dias, 42 casos novos já confirmados. Nosso total de profissionais da saúde já foi 6 contaminados. Inclusive, desses 6, 3 são médicos. 3 óbitos, né? Enquanto 2 pacientes agora na UTI. E tem uma cidade polo que tem um movimento de pessoas que vêm aqui no Pará e toda a região muito grande. E o nosso sistema de saúde já entrando em colapso, vamos dizer. Então, dessa conjuntura toda, tinha que tomar uma providência para ter esse isolamento social o mais rápido possível. Pode ter tido falha nas medidas anteriores e agora não poderíamos deixar essa curva do jeito que está, porque senão vai acontecer o que não queremos, um total de óbitos muito maior que é esperado. Claro que ninguém quer que ninguém morra. Enfim, então a cidade precisava ter esse isolamento o mais rápido possível. Por isso que foi tomada essa decisão. Quantos leitos de UTI Confresa tem hoje? Leitos de UTI nós não temos, nós temos respiradores. Hoje nós temos respiradores 5, que é o hospital de campanha, que nós temos o espaço da UPA, colocamos hoje na UPA esses respiradores. Então, tem uma equipe técnica lá, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, trabalhando lá 24 horas. Nós temos um hospital que é referência para a região, mas são 5 respiradores que nós temos nesse espaço, que é a UPA, e no hospital nós temos 4. Infelizmente, nós não temos UTI ainda. E nesse caso, prefeito, qual é o caminho? Encaminhar para Cuiabá, para outra região? Como que o senhor tem tratado isso? Luiz, nós, graças a Deus, o Estado está dando suporte, sim. Já saiu 12 pacientes de UTI aérea por aí, né? E, inclusive, teve óbitos de 2 pacientes e um que faleceu aqui também. Enfim, então,
é 1.160 quilômetros de Cuiabá. O nosso aeroporto não opera à noite, só durante o dia. E tem essa questão da logística, realmente atrapalha um pouco. Mas nós estamos tendo esse suporte, graças a Deus. Mas a quantidade de pessoas que a gente atendia lá, 10 pacientes por hora, suspeito de qualquer infecção respiratória, hoje é 30, 40 pacientes chegando nesse mesmo período de tempo. Ou seja, a quantidade de pacientes é muito maior que a quantidade de pessoas que podemos suportar de atendimento. Então, entramos em colapso. E o epicentro hoje da região, provavelmente, as cidades circunvizinhas, precisa tomar as medidas mais duras, porque também vai ser contaminado também, esse contágio com esse vírus. E as entradas e saídas da cidade, prefeito? O senhor pensa em bloquear as entradas, as saídas ou não? A princípio, muitos caminhoneiros passam aqui, os caminhões podem parar no posto e sair, mais nada que isso. Então ele não pode ficar dentro da cidade, só passar. E só os serviços essenciais, como supermercado, mas com a vigilância bem mais rigorosa no controle desse pessoal de espaço, caso tenha necessidade. Nesses 2 dias, se não tiver esse controle realmente nos supermercados, também vai ser fechado também os supermercados. E, enfim, a cidade está isolada, tem a força de segurança atuando nela direto. E outro problema também, as bebidas alcoólicas, que resenhas também estamos com drone para realmente certificar as residências que tiver qualquer tipo de movimento, e vamos usar a força de segurança para realmente inibir esse tipo de atitude. A gente está vendo algumas imagens aí de uma blitz da saúde feita aí na estrada, e a gente percebe que os caminhoneiros não estão preparados, né? Ninguém usando máscara. Tem que haver um trabalho grande, né, prefeito? As pessoas ainda, acho que não percebeu ainda da gravidade. É triste a gente perceber isso, a ignorância. Eu estava ouvindo aí a palestra da doutora Márcia, infectologista, as palavras dela muito bem colocadas, e realmente as pessoas precisam se conscientizar. Não precisamos ter um policial para cada morador, ou de Confresa, ou de estado do Mato Grosso, para as pessoas se conscientizar. Sabemos que isso realmente é grave e pode perder qualquer pessoa, um amigo, um parente, um avô, enfim, qualquer pessoa. Precisamos mesmo das pessoas ter consciência. Nós estamos vendo imagens aí da polícia à noite e durante o dia, parecendo até uma carreata com o carro do resgate, o carro da polícia, enfim, os policiais entrando dentro dos estabelecimentos, tem ambulância nesse... Que trabalho foi esse, prefeito? Esse trabalho é com a polícia, já vem trabalhando já essa semana inteira, que já estava meio parcial. Então a polícia vem trabalhando junto com a Polícia Civil também, vem com a vigilância da Secretaria de Saúde, o pessoal do tributo, enfim, toda a sociedade organizada no sentido de mostrar para a população que tem necessidade. E nisso a população sabia já que segunda-feira, a partir de hoje, ia ter esse fechamento do comércio total. Então, uma forma das pessoas perceber que nós não estamos falando sério, não estamos brincando, porque os dados mostram a realidade que está acontecendo. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no nosso programa. Eu queria só saber se o senhor está também na linha de frente, uma vez que o senhor é médico. O senhor também está trabalhando, está clinicando, está ajudando nesse processo ou não? Eu convoquei já todos os outros médicos das clínicas particulares. Se os médicos não forem, eu tenho que ir também para a linha de frente. Nós perdemos 3 médicos e vamos precisar substituir. Estamos trabalhando para buscar outros profissionais que venham, mas está tendo dificuldade. Mas eu não vou, em nenhum momento, nem sair da cidade, nem abrir mão, se caso necessário. Tá certo. Conversamos com Rônio Condão, que é o prefeito de Confresa. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação. Sucesso nesse trabalho aí do senhor. Tomara que o senhor saia desse lockdown o quanto antes e que a cidade consiga reverter esse quadro, esses números que estão realmente preocupantes. Muito obrigado, viu? Os beneficiários do auxílio emergencial vão poder utilizar o aplicativo para comprar botijão de gás. Vamos ver essa reportagem. O Juarez Fiel já está comigo aqui. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a digitalização que ocorreu como nunca, né? Como nunca. Tem resultados impressionantes.
Assiste comigo essa reportagem aí do aplicativo, o pessoal que vai poder comprar o botijão de gás e na volta a gente comenta. O processo para comprar um botijão de gás para quem recebe o auxílio emergencial é muito simples. Basta abrir o aplicativo Caixa Tem no telefone celular e selecionar a opção Pagar com maquininha. Automaticamente a câmera vai abrir e você precisa apontar para o QR Code, que são aqueles quadradinhos que estão na máquina do estabelecimento comercial. O valor da compra vai aparecer na tela do seu celular. Se estiver tudo certo, basta confirmar. Além da compra de gás, quem recebe o auxílio também pode utilizar o aplicativo Caixa Tem em supermercados e postos de combustíveis que estão cadastrados. Mas é muita tecnologia, né? Exatamente. O cara tem que estar antenado. Não existe espaço mais para aquele ser humano que fala assim, não, eu não mexo com o celular. Se não mexe com o celular, não vai conseguir nem receber o auxílio e nem comprar o gás do jeito que foi mostrado ali na reportagem. Que diga eu, né? Aprendendo todo dia aqui e aproveitando também da nossa equipe aqui. Mas é uma ferramenta importantíssima, Luiz. E assim, eu queria só fazer um parêntese aqui para cumprimentar um amigo nosso, um telespectador, que é o Dr. Luiz Duarte. Foi secretário no governo Dante, uma pessoa íntegra, trabalhou na Univag, está nos honrando nos assistindo lá em Tangará da Serra, né? Então, meu abraço ao Dr. Luiz. E para dizer o seguinte, Luiz, esse serviço de digitalização, nesse período da pandemia, dá para se falar de um bom resultado da pandemia. Imagine você que em mês de março foram 58 novos serviços digitais. Em abril, 45 novos serviços e em maio, 53. Esses serviços, Luiz, já responderam ao governo federal com economia de 2,2 bilhões de reais. E nós temos aí, hoje, 729 serviços digitais, onde que você não precisa ir ao governo federal, enfim, quais das suas atividades que tenham interesse com a sociedade. 729. 729. Uma expectativa de uma economia de 38 bilhões que chegaremos ao final de 22. Então, é um governo digital reduzindo o número de demandas por funcionários públicos e informatizando efetivamente todo o conjunto da sociedade. Isso começou por conta da pandemia. Exatamente. E o desemprego? Houve um desemprego? Porque às vezes, quando o robô chega, é como antigamente a colheita do algodão. Você lembra que Sim. A colheita do algodão trazia dezenas e centenas de pessoas para Mato Grosso. E com essas colheitadeiras modernas, que hoje em dia todas elas são praticamente guiadas por satélite. Por satélite. As pessoas foram sendo descartadas. Essa digitalização vai criar também um desemprego? Luiz, na verdade desloca, né, as atividades. Você que, por exemplo, o serviço de autoatendimento, self-service, digamos assim, hoje as pessoas estão sendo abastecidas nas suas casas, ainda é um processo, mas o que isso nos mostra, que nós estamos tendo redução de custos, tipo combustível caiu 12%, enfim, então vem uma nova onda de novas atividades, em que certamente a pessoa é deslocada de um lugar para outro. Claro que esse fechamento de várias atividades, isso levou a bastante desemprego, são mais de 600 mil empresas que fecharam, mas a expectativa Mas isso aqui nós estamos falando do governo federal. Governo federal, estamos falando apenas do governo federal, né? E você viu como é que a coisa... Mas né? esse desemprego do governo federal entra nessas 600 mil pessoas? Não, eu estou falando assim de empresas que, por conta de fechamento... Não, a minha pergunta é se essa digitalização do governo vai gerar desemprego. Não, essa não. Essa não. Quem está no governo, isso nunca foi cogitado de serem exonerados. A única coisa é que não há mais demandas. Com o grupo de pessoas que se tem hoje no governo, com raríssimas exceções, vai haver demissão. Muito pelo contrário, vai ter mais demandas, só que é mais agilidade e acabando o jeitinho brasileiro. Porque aí você entra no site, faz seu cadastro e bem distante das influências, as decisões serão tomadas remotamente.
que é um sistema binário, que entende sim 1 e 2, e 2 e 1, e 0, e vai embora, e não tem negócio. Né? Tanto é que... Ele entende a informação que foi lançada. A expectativa é sempre aqui o tamanho do Estado, a redução do tamanho do Estado. Tanto é que hoje o Congresso Nacional está operando via remota, ninguém precisa se deslocar para Brasília, enfim, tem muita coisa boa acontecendo, apesar de toda essa tristeza que é perda de vidas humanas. Mas depois da pandemia isso deve continuar, né? Com certeza, vai continuar. Ou seja, o novo normal é esse aí. O novo normal já está aí. Nós saímos daqui, já colocamos a máscara ali e assim a gente vê em todos os lugares aonde vai. Sem máscara é impossível. Eu tenho uma reportagem aqui que trata um pouquinho sobre isso, sobre esse novo normal. Nesse período de isolamento, os Correios oferecem um pacote de soluções para apoiar pequenos e médios empreendedores do comércio digital. Eu duvido que isso termine depois que acabar a pandemia. Né? Sim, com certeza não. Esse pacote com certeza vai continuar. Vamos ver a reportagem para a gente entender melhor como isso funciona. Roda para mim. Há 10 anos, Jéssica começou a vender roupas. No início, as vendas eram só para parentes e amigos. Mas um ano depois, o negócio cresceu tanto que ela decidiu abrir uma loja virtual. Ela divulga seus produtos nas redes sociais, o que chama a atenção da clientela. Para entregar os produtos vendidos em todo o país, Jéssica conta com um grande aliado, os Correios. Estou muito feliz, sim, com o e-commerce. Tá devagar, não vende como uma loja física, nem perto disso ainda, mas eu vejo um grande futuro, sim. Para apoiar pequenos e médios empreendedores, assim como Jéssica, a se manterem firmes no mercado, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, os Correios lançaram o programa Aproxime, que é um pacote de soluções para ajudar esses pequenos e médios empresários que queiram se reinventar e abrir uma loja virtual e deslanchar nas operações eletrônicas, aproveitando a tendência de aceleração do consumo digital. Um dos benefícios é que ele pode pagar quinzenal ou mensal. Então ele vai poder postar suas encomendas e pagar daqui a 15 dias ou 30 dias. Você viu que ela falou ali que as vendas não são como numa loja física, mas em breve serão. Há uma expectativa muito grande, né? A digitalização chegou e vai tomar conta. E o que é muito bom, né, Luiz? Porque vai haver uma economicidade na sociedade muito grande, né? Já era muito forte a internet na vida das pessoas, agora ela é praticamente indispensável. O que se torce é para que a internet continue com a qualidade que nós temos aqui no interior, que ainda é muito difícil. Ainda nós temos grandes dificuldades de internet no interior do estado. Mas a televisão é uma ferramenta, daqui a pouco nós vamos estar lá também. Até aqui, né? Até aqui, de vez em quando, a internet Exatamente, não funciona nós temos direito. dificuldade. É isso, Juarez, obrigado pelas suas informações. Voltamos amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Quero agradecer a audiência, agradecer o carinho de vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã com Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. E hoje nós vamos encerrar o programa com a música do Alexandre Peixe. É um especial em defesa dos animais, uma campanha muito bonita que você vai acompanhar comigo no final do programa de hoje. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Você vendo TV e eu aqui do seu lado. Sei, não tá fácil, mas vai passar. Só meu amor por você que não passa e nunca vai passar. Choro quando você sai e minha paz é a tua paz. Posso latir ou ronronar, mas se pudesse falar, falaria te amo. Não me abandone, não me deixe só. Tenho medo dos carros, tenho medo da fome, tenho medo do frio.
pavor da solidão e o meu coração sem você é vazio. Não me abandone, não me deixe só. Tenho medo dos carros, tenho medo da fome, tenho medo do frio. Sua casa é o meu lugar, no meu colo quero pra sempre estar. Oh, oh, oh. Pra sempre estar.